Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Uma alegria a gente estar aqui de volta, né? Depois de um tempo voando por aí. Uma alegria a gente estar aqui na área. Queridos, nós vamos, antes de falar qualquer coisa, eu estou convocando a clã para a gente se reunir na terça-feira, logo depois do culto. Então a clã inteira aqui em peso, porque a gente precisa resolver umas coisas aqui importantes antes do concílio regional, ok? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Atos 13, do versículo 1 ao 12. Célula. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso, de Oreb, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Bem, querido, você pode sentar, que o Senhor acrescente porção da sua palavra. A você que está aqui, a galera que nos escuta pela internet, nossa saudação também. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que agora se dirigir a essa galera. Maravilha? Queridos, a gente está diante de um texto que ele é simplesmente fantástico dentro daquilo que, para homens e mulheres que se permitem ser guiados por uma visão. A gente está aqui nessa igreja e já há algum tempo nós temos falado muito sobre visão. E a visão nada mais é do que a profecia que Deus dá para que a gente siga pautando a nossa vida por ela. E uma vez guiado pela profecia, a gente não seja encontrado como Jonas foi encontrado, por exemplo, que ficou reclamando e ficou ali ficou meio esquisito para ele, até pedindo para morrer.
como o texto que foi lido aqui no início, e eu louvo muito a Deus, né, pelo texto que foi lido aqui no início, que casou algumas coisas. Então, a gente já aprendeu aqui nessa igreja, por exemplo, que nós nascemos para cumprir um propósito. Você não nasceu à toa, você não foi jogado nesse mundo à deriva, você tem um propósito a cumprir. E eu confesso para você que nós não precisamos de revelação nenhuma para dizer e para afirmar isso aqui. Você nasceu com um propósito a cumprir nessa terra, e se você mora aqui em Cubatão, você tem um propósito a cumprir aqui. Todo cubatense tem um propósito a cumprir aqui. E enquanto a gente não cumprir, querido, Deus vai movimentar as águas paradas da nossa vida, que é para a gente começar a se movimentar, né, debaixo da orientação da palavra que vem dele. Então a gente já entendeu isso, que a gente nasceu com um propósito, a gente nasceu para cumprir algo que vem da parte de Deus, que vem do coração de Deus para a nossa vida. E esse propósito, primeiramente, começa em que você, nós sejamos testemunhas de Jesus de Nazaré. O nosso propósito começa em entender isso. Você precisa ser uma testemunha de Jesus de Nazaré. Fala para quem está do seu lado aí. Você precisa ser uma testemunha do Evangelho. Maravilha. Essa pessoa que está do seu lado precisa acordar para a vida. E aí a gente vai vivendo umas coisas que serão poderosas em nossa cidade. Eu entendo que para viver esse propósito a gente precisa de muito discernimento espiritual, né? Precisamos de coragem, porque implica em muitas renúncias, implica em aflições que nós vamos ter que viver nessa terra. A gente sabe, perseguições, pedradas que nós vamos ter que tomar, mas é assim mesmo, sofrimentos que vamos passar. Hoje pela manhã a gente estava aqui conversando na escola de líderes e enquanto o Vitor ministrava, nos veio ao coração justamente uma palavra sobre isso, né? A gente pode ter aflições nesse tempo, podemos tomar pedrada de mundanos. Afinal de contas, se odiaram o nosso Senhor, não espere ser amado pelo mundo. Se odiaram Jesus, vão odiar você também. O que nos cabe é ter bom ânimo, como Ele nos ordenou, querido. Se você não tiver bom ânimo, você não vai ter a disposição necessária para viver. E onde é que eu vou ter alegria, pastor? Na presença do Senhor. Eu leio Hebreus, a gente acabou de chegar, a gente teve uma experiência do Egito, e nós vimos justamente isso. As pessoas, elas têm prazer, os perseguidos, os que estão sendo mortos, têm alegria de morrer em nome do Senhor, porque estão na presença do Senhor. E é uma coisa assim que para nós, às vezes a gente não compreende muito bem. Mas ao ver aquilo, eu fiquei abismado com tudo aquilo, fiquei impressionado, mas acima de tudo eu voltei muito encorajado a viver do mesmo jeito, a morrer pelo Senhor, dar minha vida por Ele mesmo, se necessário for. É assim que vai ter que ser, é assim que será. E para isso, querido, a gente precisa tomar algumas decisões. A principal delas é de sermos fiéis e leais a Deus. Deus deixou orientações na palavra para que eu e você, nós cumpramos o que a palavra tem orientado a gente a fazer. Se você tem estado magoada, né, com alguém, e tem dado muito valor à mágoa, você tem se esquecido do seu Deus. O seu Deus virou sua mágoa, virou o seu ressentimento. Mas não é o Deus da Bíblia. A gente precisa entender, querido, e aqui fica uma chave que virou na cabeça do apóstolo Paulo. Paulo entendeu que a tentação ela é vencida na mente. Ele não fica com a sua mente focada nos problemas. Ele não tem a sua mente focada nas perseguições, nas pedradas, nas chicotadas que ele tomava quando ele ia preso. Mas o apóstolo Paulo estava focado justamente em salvar vidas. O apóstolo Paulo tinha a vida dele ganha
consolidada, estava sendo discipulado e agora ele estava sendo enviado a fazer a missão do Senhor. A igreja de Cristo, nesse tempo, no século 21, já deveria ter entendido isso. A igreja já deveria estar ganha pelo Senhor. A igreja já deveria estar consolidada pelo Senhor. A igreja já deveria estar sendo discipulada pelo Espírito e enviada por Ele. Mas mesmo assim ainda a gente se vê tendo que viver um processo de cura, de libertação, porque a gente não compreende muito bem qual é o nosso papel nesse tempo. A gente ainda está confuso quanto ao nosso propósito. Pergunta para quem está ao seu lado, você ainda anda confuso? Confusa? Eu não. Eu estou muito resolvido em minha vida. E eu espero que você, nessa palavra, querido, também se resolva, em nome de Jesus. Então, nós temos um propósito, e um desse, nessa coisa de ser testemunha, de ser um imitador de Jesus, de testemunhar do Evangelho, vai exigir de nós fidelidade e lealdade. E eu tenho entendido isso, somente os fiéis sabem cuidar do outro. Quem não é fiel não sabe cuidar, não. Observe que todo infiel, e vamos trabalhar aqui uma experiência de homem com mulher. O infiel, ele não se preocupa com a pessoa a quem ele está traindo. Ele se preocupa apenas em suprir a sua necessidade ou obedecer o seu desejo, a sua vontade, atender ao seu prazer. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que não está preocupado com o outro. Mas a partir do momento que Deus me deu uma mulher, eu sou casado, pai de 2 filhos, se eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a Deus. Se sou fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus filhos. Se sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a você. Eu consigo cuidar de você. A fidelidade, querido, é um pressuposto para cuidar de pessoas. Se você não é fiel, você não vai saber cuidar de ninguém. Se você não é fiel, você nem irá se permitir ser cuidado, porque o seu alimento se chama prazer. Enquanto o seu prazer não for atendido, enquanto a sua vontade não for atendida, você se torna um nada, um alguém irada nessa terra. Por isso, querido, você precisa se resolver em nome de Jesus. Você precisa se resolver. Resolva o problema da sua ira, vindo para a presença de Deus. É na presença de Deus que a gente resolve essas questões. Não é procurando aqui, ali e acolá, ou, como já foi dito, né, em algum momento para nós, foi dito em cota, eu fui em cota, você não pode esperar de mim o que somente Deus pode te dar. Não espere do outro o que só Deus pode te dar. Então, se você quer resolver isso, vem para a presença, porque nela você vai encontrar o refúgio, a cura que você precisa. Então, quando o apóstolo Paulo ele foi chamado em Atos capítulo 9, que ele se converte ali e tudo mais, o apóstolo Paulo ele teve ali uma experiência fantástica. Ele cai, fica cego, né? E eu entendo que foi o chamado mais convincente que já se tem na Bíblia. O cara cai cego, ele já cai, ele entra num jejum de 3 dias e ali começa todo o seu processo. Dali Paulo não sai mais, Saulo não sai mais dos caminhos do Senhor. Por mais que ele ainda tenha ficado um tempo longe, né, sem fazer nada, porque ele tinha que resolver algo dentro dele, ele tinha que resolver a ira. Paulo era um cara irado, Paulo era um cara nervoso, encrenqueiro. Paulo conseguiu ser mais encrenqueiro do que Pedro. Então ele ficou mais ou menos de 9 a 13 anos sem fazer nada, esquecido, no estaleiro, só fazendo isso aqui, ó, orando, jejuando e aprendendo com pessoas. Paulo precisou de um processo de discipulado muito forte. Barnabé foi o homem usado para isso. Barnabé foi a porta de entrada de Paulo na comunidade dos apóstolos, e ali ele começa um processo diferenciado. Mas observe bem que em Atos capítulo 9, no versículo 15, Deus, quando ele fala com Ananias, Ananias, vai orar pela vida de Saulo,
E Ananias resiste, Ananias não quer ir. E Deus fala para Ananias assim: Ananias, esse camarada, ele vai levar o meu nome perante reis, perante os gentios e perante os filhos de Israel. Vai lá, ora por ele. Esse cara, ele vai ser muito importante na minha vida. Fala para cantar do seu lado aí, você também é importante para Deus. Você tem uma missão a cumprir. E Deus conta com você. Aleluia. Deus conta com você. Observe bem, querido, você pode até vacilar, pensando assim, mas eu já estou avançado em idade. Você que já está avançado em idade, Moisés foi chamado para voltar para o Egito com 80 anos. Arão tinha 83. Josué, para entrar em Canaã, tinha 85. E ia começar as guerras. E segundo ele, estava com vigor de 40. Vamos resolver nossas questões, né, das nossas artroses. Vamos falar, Deus, eu estou com dor aqui, estou com dor ali, mas a sua missão eu preciso cumprir. Dá um jeito no negócio. É a oração da fé, querido. É hora simples assim, não precisa ficar inventando, magnânimo. Não fica, não. Hora simples assim. Hora simples assim, fala direto com Deus, e Deus vai direto no ponto. Vai direto onde está doendo no seu corpo, para ver que você dá uma cura para você fazer a missão dele nessa terra. É simples, querido. Então Saulo, ele foi lá, recebeu essa oração, as escamas caem, né? E ele é usado tremendamente. Existia todo um conflito. Observe bem que Paulo era tão precioso que ele foi enviado sozinho para os gentios. Para ficar com os judeus ficaram Pedro, João e Tiago. Mas ele foi enviado sozinho para os gentios, né? Então a gente vai vendo como nós também precisamos entender o nosso propósito aqui. A cidade de Cubatão é uma cidade, eu tenho buscado ler essa cidade, pelos comportamentos das pessoas, pelo contexto que nós vivemos aqui. É uma cidade que precisa muito de homens e mulheres leais e fiéis a Deus. Homens e mulheres que não se detêm com medo de pedradas, que quem se levantar fiel aqui vai tomar pedrada. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas é necessário, querido. E eu vou dizer logo a você, todo pioneiro sofre. Todo pioneiro toma mais pedrada do que qualquer um. Mas alguém tem que começar a viver Deus de verdade nessa cidade. O apóstolo Paulo também, se você conferir Atos capítulo 22, versículo 21, você vê que no chamado dele estava isso, e estava intrínseco isso. Você vai ser levado para longe, Saulo. Eu vou te enviar para longe, vou te enviar para o meio dos gentios. Então, no nosso chamado, quando Deus ele nos chama, com a nossa conversão, no ato da nossa conversão, Deus ali já estabelece alguns termos que nós precisamos cumprir. Nosso propósito arde no dia que a gente se converte. Eu não sei se você se lembra do seu dia. No dia que você se converteu, o que foi que você se propôs a fazer? No dia que você veio ao altar dessa igreja, chorando, quando você voltou do encontro, o que foi que você se comprometeu a fazer para Deus e por Deus? A quem você se comprometeu de evangelizar? Porque são essas pessoas, querido, que Deus já está esperando, já tem algum tempo. E até hoje, pode ser que alguns aqui não tenham feito absolutamente nada para que essas pessoas estejam aqui. Deus espera que você cumpra o seu propósito. Deus espera que você cumpra o seu propósito. Por isso, eu compreendo, lendo Paulo e olhando esse texto, eu compreendo que o apóstolo Paulo era um cara que ele estava completamente detido, aprisionado na vontade de Deus. Ele estava sendo guiado, a voz do Espírito Santo guiava esse cara chamado Paulo. E não somente ele, observe bem, eu fico pensando, né, se a igreja de hoje orar como a igreja primitiva orava. Se nós começarmos a orar como a igreja primitiva orava, quantas revelações, quantas vitórias, quantas conquistas nós não teremos? O que nos falta, querido,
é fogo, é paixão, é fazer mesmo o que foi cantado aqui. Queima em mim, Deus, queima em mim essa paixão por ti. Porque eu não tenho dúvida do seu amor, do seu perdão em minha vida, por mim, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E se eu não tenho dúvidas, se essa questão está resolvida, então eu estou livre para fazer o que Deus quer que eu faça. Até mesmo para resolver questões que eu tinha medo, ou tenho dúvida, tenho receio de resolver. Como pessoas, ir atrás de pessoas que às vezes eu possa odiar, ou coisa do tipo. Querido, em nome de Jesus, nenhum sentimento ou ressentimento pode prender você, ou impedir você de cumprir a vontade de Deus. A partir do momento que você tem a consciência que a mente de Cristo toma a sua, você se torna livre de você mesmo e preso em Jesus para fazer o que Ele quer. Se a questão é ter uma mente renovada, se a questão é fazer o que você pensa, então adquira rápido a mente de Cristo. Se a sua disposição é fazer somente o que vem na sua cabeça, então adquira rápido a mente de Cristo. Porque é por ela, querido, que a gente precisa guiar os nossos passos. E é isso que Deus espera. A nossa conversa de hoje, querido, ela tem por título justamente isso: restituídos pela visão. E na visão que Deus deu para nós, que é o discipulado, que é uma igreja em células, não uma igreja com células, mas uma igreja em células. A igreja em células, ela está com o corpo submetido à célula, como na biologia. Para ter um entendimento disso, a gente precisa entender a biologia humana, do corpo humano. Observe bem que o corpo, quando tem as suas células sadias, o corpo funciona muito bem. Quando as células estão bem, estão curadas, estão funcionando, elas estão se multiplicando bem, elas fazem o corpo funcionar muito bem. Mas quando, querido, as células elas vão se multiplicando de forma ruim, ou a célula tem que tomar duas decisões: ou ela se explode para não prejudicar o corpo, ou ela continua se aglomerando como células ruins até se transformar num câncer. E tratamento de câncer a gente já sabe como é. Ele é invasivo, com químio, com radioterapia, ou a cirurgia, ou o resultado final, que é a morte. Esse é o resultado de células ruins, células cancerígenas. Eu sou uma célula. Eu preciso decidir que tipo de célula eu sou. Porque essa célula aqui precisa se multiplicar, querido. Preciso ganhar discípulos. Preciso fazer discípulos. E se eu tenho Jesus de Nazaré, que me cura, que me liberta, se eu vivo a vida de Jesus, se eu vivo guiado pelo Espírito, pode ter certeza, eu gerarei discípulos que agradarão o Senhor como eu agrado. Mas a partir do momento que eu sou um homem cheio de receios, de ressentimentos, homem que ainda se guia pela sua vontade, pelos programas que tem em sua vida, homem que ainda está convertido em parte, você vai gerar discípulos com sentimentos em relação a Deus somente em parte. E isso não é bom. Isso não é bom. A visão, querida, ela foi dada para que a gente mergulhe, pule de cabeça nela. Para que a gente seja loucos e loucas por ela. Foi para isso que Deus deu. E por isso, o termo aplicado para a conversão é metanoia. Metanoia é um termo grego para dizer, mudou de direção. Não é mais daquela, mudou de direção. Estamos agora na direção oposta, na contramão do mundo, na contramão do pecado, na contramão do erro, na contramão da minha vontade, na contramão do pecado. Por isso, querido, nessa noite a gente precisa resolver algumas questões. O apóstolo Paulo, um dia ele declarou assim: olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, mas que Cristo viva por meio da minha vida. Já não sou eu quem vive, mas que Cristo viva por meio da minha vida. A nossa conversa de hoje aqui, ela terá por cunho, por direção isso. Uma decisão por Cristo ao ponto dele viver pela minha vida, em minha vida, por minha vida. Que as pessoas vejam em mim, não Jânio, mas veja Cristo Jesus em minhas ações. Está disposto aí? Então vamos que vamos. A primeira coisa que o texto vai apontar para nós é um texto
que conta uma história. É a primeira viagem missionária de Paulo. E observe bem que eles estavam orando, eles estavam se consagrando. Porque a gente compreende, e nesse primeiro ponto, né, que a gente vai trabalhar aqui, que nós somos chamados para ganhar. A primeira coisa que a gente precisa é nós vamos trabalhar os 4 degraus da escada do sucesso. E nós somos chamados para ganhar. Observe bem que a única função da célula no corpo humano é se multiplicar. Ela se multiplica. Boa ou ruim, a célula se multiplica. Então nós somos chamados para ganhar. E a partir do momento que o apóstolo Paulo, ele se entrega a Deus, ele vive Deus, ele começa a buscar mais de Deus, e ao ponto dessa comunidade aqui, que eles estavam reunidos aqui, na igreja de Antioquia estava reunida, orando, jejuando, se consagrando, esperando a direção do Espírito para fazer aquilo que o Espírito ordenasse. E não deu outra. Se a gente quiser ganhar 10% dessa cidade, se você quer ganhar sua família, se você quer ganhar seus amigos, se você quer ganhar qualquer pessoa para Deus, então você precisa entender a primeira coisa, que não existe unção sem preparo e não existe preparo sem unção. Não se ganha ninguém sem essas duas coisas andando conciliadas em nossa ação, em nossa vida. Observe que o versículo 1 diz que aqui nessa comunidade tinha profetas e mestres. Sendo ministrado semana passada em Londrina, pelo pastor Mano, ele trouxe muito bem, colocou muito bem a memória. Ser mestre é uma função humana. Observe bem que toda a comunidade precisa de alguém que ensine a palavra. Toda a comunidade precisa de alguém que conheça a palavra e saiba transmitir o ensino. Mas isso ainda é na esfera humana. Qualquer pessoa, qualquer professor pode pegar a Bíblia, pode ler algumas coisas, alguns livros teológicos, pode ler alguns conceitos e pode dissertar, pode conversar, pode ensinar sobre a Bíblia. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas, querido, é diferente quando a gente recebe uma palavra ministrada com unção. É muito diferente. É diferente porque ali não está sendo ministrado somente uma teoria, mas está sendo ensinado aquilo que a gente vive, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente está disposto a fazer, aquilo que nós estamos realmente inseridos. Isso aqui é a minha vida. Ouvir a voz de Deus é a minha vida, é o meu desejo, é a minha paixão. É o que eu quero. E o apóstolo Paulo, a gente vê isso nele. A gente vê isso nessa comunidade. Tinha uma diversidade de dons. Observe bem que o próprio Deus, ele vai ministrando isso. Tinha profetas, os 5 ministérios que são descritos em Efésios. São os profetas, são os mestres, são os pastores, são os apóstolos e tem mais um, os evangelistas. Os evangelistas, os mestres e os pastores são profissões humanas, querido. São profissões que são ministérios que compreendem muito bem na esfera humana. Mas quando um pastor se move debaixo de uma visão profética ou debaixo de uma visão apostólica, esse cara tem unção. Ele tem preparo e tem unção para exercer sua função. Não adianta a gente querer sair daqui para ganhar 10% da cidade sem ter unção. Por isso, tantas coisas estão sendo feitas. É célula, é encontro, é escola de líderes, reencontro, fruto fiel ano que vem. Tantas coisas estão sendo ministradas, liberadas, para que a gente tenha de fato um preparo, a gente tenha experiências com Deus, para poder chegar para essas pessoas e dizer, olha, eu vivi isso. Foi uma alegria ministrar na igreja de Santos 3 dias. Na semana, domingo, segunda e terça, da semana passada. Foi uma alegria, mas a minha alegria maior, sabe qual foi? Foi levar os meus discípulos, de chegar lá, olha, esse camarada aqui viveu isso. Ele viveu isso aqui, olha. Esse cara era isso e hoje é isso. Esse cara viveu isso, era desse jeito e hoje é líder de célula. Esse cara viveu isso e hoje ministra no encontro. Foi minha maior alegria. Minha maior alegria é contar sobre a vida do Messias, sobre a vida do André, falar sobre a Camila e o Kleber. Foi
minha maior alegria. Minha maior alegria não foi simplesmente chegar ali e fazer o que para mim já pode ser algo até corriqueiro, que também não é. Não é pregar simplesmente, não. Minha maior alegria foi dizer sobre eles, sabe? Falar sobre eles. Falar sobre alguns daquilo que a gente tem vivido aqui. Aquilo que Deus tem usado essa igreja e a gente a fazer nessa cidade. Nós estamos olhando para a cidade. E temos ensinado essa igreja a olhar para a cidade. A nossa preocupação é com ela. Mas, querido, não existe. Nós não podemos nos movimentar somente no aspecto humano. É necessário ser profeta. É necessário ter a unção profética e a unção apostólica para a gente se movimentar. E é isso, pastor, agora vamos ser uma igreja de apóstolo. Não, querido, estou falando de unção. A unção apostólica. A unção apostólica. É disso que eu estou falando. É diferente. É uma conversa para um outro dia. É um tempo de ensino, um tempo de descoberta, um tempo de revelações. E Deus tem dado isso para nós. Deus tem dado essa graça. É para que a gente comece a se movimentar do jeito que agrada a Ele. E rompendo os nossos próprios limites. Quando a gente vai na unção, a gente começa a romper os limites humanos. Por isso, a gente vê isso aqui nesses primeiros versículos. O versículo 1 até o versículo de número 3, até o versículo 4, a gente vai percebendo o quanto esses caras estavam se movimentando debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Depois disso aqui, a gente vê que Paulo ele é enviado pelo Espírito para algumas cidades, Seleucia, Chipre, Salamina. É o Espírito de Deus que sabe onde a gente tem que ir e sabe a quem a gente tem que ministrar para a conquista. Observe bem que esse camarada chamado, esse homem, esse governador chamado Sérgio Paulo, ele era um homem importante. Ele era um homem importante, era um governador de uma das províncias, e ele estava inclinado para ouvir o Evangelho. Ele estava completamente direto, ele queria saber sobre o Evangelho. Ele estava sendo guiado por um cara que a Bíblia fala que era um falso profeta, um mágico, e um cara que não era de confiança. E quantas pessoas, querido, nos dias de hoje, estão sendo guiadas por homens e mulheres com essas características, que são falsos profetas, pessoas que não são de confiança. Não é da confiança, não é minha nem sua, não é da confiança de Deus, querido. E quantos de nós temos andado com essas pessoas? Temos dado ouvidos a essas pessoas? Quantos de nós temos parado para conversar e dar risada das conversas dessas pessoas? Querido, em nome de Jesus, isso só revela, né, aquilo onde o nosso coração está, distante de Deus. Pode até não estar na conversa que você está ali participando, mas que está distante de Deus está. Porque o homem e a mulher que está com o seu coração em Deus, ele não se permite participar de conversas como essa. Ele não se permite, é diferente, querido. Ele não dá ouvidos para essas coisas, ele não participa dessas coisas. Se você quer ganhar discípulo, quer fazer discípulo nessa terra, você só fará discípulos se você se movimentar debaixo dessa unção de Deus. Se você tiver a sensibilidade para escutar a voz do Espírito. Nós aqui acabamos não avisando hoje, né? Mas uma das coisas que Deus deu assim no nosso coração é de estar com a nossa igreja aberta todos os dias meia-noite. Hoje ela estará também. Quem quiser vir aqui meia-noite pode vir, que a igreja está aberta para você orar. Só para orar. Você não vai receber ministração, não vai receber nada aqui. Venha só orar. Aqui você escute a voz de Deus e depois você vai embora. Tranquilo, não precisa ficar aqui. Pastor, eu vim aqui. Não, rapaz, eu não quero te ver. Quem quer te ver é Deus. Ele quer te ver. Então, é assim que a gente se prepara para ganhar. Quando a gente vai para a presença de Deus. Quando a gente se consagra. Quando a gente jejua. Quando a gente ora. Quando a gente conhece a palavra. Quando a gente conhece Deus. É dessa forma que a gente se prepara para ganhar vidas. Quando a gente conhece Deus, são desatadas, afloram em nossa vida experiências com Ele. E era isso que esse homem chamado Sérgio Paulo estava buscando. Ele talvez já estivesse insatisfeito com as conversas do mágico chamado Bar Jesus. Jesus era um nome comum,
também nessa época. Muita gente se chamava Jesus. Muita gente se chamava Jesus nessa época. A segunda coisa, o segundo degrau, né, para a gente falar um pouco mais sobre unção, preparo, é que nós fomos chamados para consolidar vidas. Mas não se esqueça, o primeiro consolidado tem que ser você. Quem tem que estar consolidado é você. Então o princípio para uma excelente consolidação é nunca subestimar a experiência do outro. Porque é essa experiência que Deus vai usar para transformar outras vidas. Eu fico pensando, querido, quando você começar a abrir a sua boca para pregar o evangelho nessa cidade, dizendo, olha, eu era assim, eu fazia isso, fazia aquilo, eu aprontava isso, mas Jesus, quando eu encontrei com Jesus, Ele mudou a minha sorte. Eu fui parar na barriga do peixe, eu murmurei, queria morrer, pedi para morrer, ia me suicidar, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou minha sorte. Mudou a minha sorte. Eu poderia ficar falando só sobre testemunhos aqui nessa noite, de vitórias, de conquistas que nós temos aqui. Mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, a gente precisa entender que a maior conquista de Deus não é a conquista de testemunhos de pessoas que estão, é a conquista da sua vida. É a sua vida conquistada. É a sua mente completamente purificada dos males deste século. A sua alma purificada dos males deste século e concentrada, focada somente em Deus. O que nos falta, queridos, é foco. Nos falta, querido, olhar para Deus sem olhar para o lado. A Bíblia fala que 10.000 caem do nosso lado, outro 1.000 caem do nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não somos atingidos. E a gente fica sempre na expectativa de vir um caminhão de lá, eu não vou ser atingido pelo caminhão, por isso. Não, rapaz, não é isso, não. Você não vai ser atingido por pensamentos, você não vai ser atingido pelas setas do diabo, você não vai ser atingido pelo sentimento, pela vontade de consumir, de comprar, de pecar, de errar, de adulterar, de se prostituir. É disso que a gente precisa se livrar. São essas tendências que nós temos que nós não precisamos ser atingidos mais. Mas para isso, querido, o texto, ele é fantástico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita. Não é aquele que vem aqui nesse altar e faz uma visita e vai embora. Não é aquele que resolve vir à igreja. Eu vou à igreja, vou fazer uma visita. Aquele, em nome de Jesus, toma uma decisão de vitória para a tua vida. Toma uma decisão de vitória. Que decisão é essa, pastor? Habite na presença do Altíssimo. Habite na presença do Altíssimo. É lá, querido, que Ele vai fazer, não um raio-x, mas Ele vai fazer uma ultrassonografia da tua vida. Ele saberá a partir daí o que você necessita, a sua disposição, e Ele vai te atendendo, querido. Fidelidade desata fidelidade. Fidelidade desata fidelidade. Honra desata honra. Glória desata glória. E nós somos atingidos pela mão de Deus o tempo inteiro. Vai depender se a gente tem ações que atraem o coração dele, ações que ele ache graça na gente. Por isso o apóstolo Paulo, eu entendo que a consolidação, ela parte desse princípio, de homens e mulheres que buscam ser fiéis a Deus o tempo inteiro, estar sensíveis, não é, à voz do Espírito, a não julgar pessoas, a não analisar o outro, não, porque eu ainda estou vendo que o camarada ainda está ali assim na frente, assado, ele faz isso, ele faz aquilo, outro, você olha e julga, não, que em nome de Jesus, anda um pouco com o cara, veja o que ele está vivendo, anda com ele, ande com ele, ande com ela, antes de falar qualquer coisa. Veja a transformação que o Senhor aplicou na vida desse homem, dessa mulher. Então eu entendo que quando a consolidação ela é feita baseada em princípios carnais, quando o Espírito Santo usar os seus servos, quando usar você, as obras carnais serão destruídas. Observe bem que isso acontece aqui no versículo de número 11, versículo número 10. No versículo 10, Paulo olha para ele, Paulo fixa os olhos no mágico e diz, ó filho do diabo, cheio de engano, você ainda está pervertendo pessoas, o reto caminho das pessoas. Olha, hoje ainda você vai ficar cego, infeliz. Você vai ficar cego por um tempo, porque a mão de Deus, a mão da justiça, a justiça pesará sobre a tua vida.
Perdemos o senso do temor, querido. Nós esquecemos de um Deus que realiza proezas, sinais, maravilhas. E essa cidade, queridos, já está sobre ela sinais e maravilhas que acontecerão aqui. Já está dito, querido. Já está dito. Uma das visões recentes é essa. Nós teremos a cidade como que carro batendo em postes. Aconteceu um grande furdunço nessa cidade, querido. Para que essa cidade veja que quem arruma ela é Deus. Mas Deus quer usar você, quer usar a sua vida arrumada. Observe bem que uma palavra lançada aqui, querido, aqui no início desse mês, foi justamente essa. Olha, a praga pega nos egípcios, mas não pega no povo de Deus. A praga pega no mundano, mas não pode pegar em você. Se está pegando em você, querido, é porque a sua vida ainda está desalinhada com a vontade de Deus. Existe um desajuste e a gente precisa procurar onde é que está isso. A gente precisa procurar onde é que está isso. Observe bem que Moisés ele foi chamado por Deus, já tinha abandonado o Egito e já tinha ido, casado, e estava voltando para o Egito. Mas no meio do caminho, Moisés ele tinha falhado no quesito da circuncisão do seu filho. E Deus coloca uma doença nele. Deus coloca uma doença nele. Até que a esposa dele vai lá, circuncisa o menino. E depois desse ato, aí ele começa a ser curado. Mas a família dele precisa voltar para Midian e ele segue sozinho. Ele segue livre e desimpedido para fazer o que Deus queria. Querido, será que Deus vai ter que fazer alguma coisa na sua vida até que você entenda que você precisa se ajustar à vontade dEle? Para que você pare de andar ajustado à sua vontade, ao seu emocional, e comece a ajustar aqui, na palavra dEle, na vontade dEle. Às vezes andamos muito ajustados na nossa vontade e nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos do Senhor. O básico sobre Deus é esse: Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E se a gente crer nele, seremos salvos. Seremos salvos. E da mesma forma que Jesus deu a sua vida por nós, está lá, 1 João 3,16, você também tem que dar a sua vida pelos seus amigos. É preciso dar a nossa própria vida pelos amigos. E isso Paulo entendeu perfeitamente. Paulo era um homem preparado, um cara estudado. Mas Paulo, quando ele teve que ficar quietinho lá, ele ficou quietinho porque ele era um cara muito preparado e pouco ungido, com pouca unção. E às vezes você também pode estar parado e parada na igreja, com um ministério na mão, você até sabe o que você tem que fazer, mas Deus não te usa porque te falta unção. Você pode ter o preparo, mas sem unção, querido, você não vai consolidar ninguém. Você até evangeliza pessoas. Você fala com muito conhecimento, com muita propriedade. Fui criado na igreja. Tenho 40 anos, nasci na igreja. 40 anos de igreja metodista. Posso conhecer muito sobre ela. Mas se me faltar unção, querido, eu não sirvo para pastorear. E por isso eu digo hoje, com todas as letras, se me faltar unção na voz, para de me seguir. Eu não sirvo mais para pastorear você. Eu esqueci do Senhor. Eu só sirvo para morrer e que Ele me leve. Queridos, é assim que funciona. Eu não tenho medo e não podemos ter medo de morrer. Não podemos ter medo de morrer. A Bíblia fala sobre isso. Jesus ele fala sobre isso. Ele conta uma parábola de um homem que construiu grandes celeiros. A colheita estava farta. Estava tudo dando certo na vida daquele cara. Tudo dando certo. E ele, quando ele viu a sua horta, o seu campo, ele falou: esse ano nós vamos ter uma grande colheita. Vou colher de tal forma que nem trabalhar mais eu vou precisar. Posso me aposentar aqui. Vou viver só na rede, né? E só de coisa boa. Só das maravilhas.
E aí de repente Deus aparece e fala: ô louco, e se hoje eu pedir sua alma? O que vai adiantar os grandes celeiros? Deus estava dizendo: tem pessoas com fome, tem pessoas morrendo, tem pessoas se perdendo. Quando a gente sai daqui todo dia, 1h da manhã, 1h30, a gente vê pessoas se perdendo, pessoas se corrompendo, pessoas que estão completamente largadas nos seus deleites. Aqui perto. E o nosso intuito, querido, é começar a orar e começar, Deus, dá discernimento, dá estratégia, para a gente começar a lançar uma palavra para destruir as obras, dizer mesmo, como Paulo disse a esse mago: ó filho do diabo, e começar a repreender essas potestades e principados que são alojadas sobre o nosso bairro, e elas saírem daqui de verdade, em nome de Jesus. Vão para o raio que o parta, porque elas não podem ficar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas para isso, querido, em nome de Jesus, nós precisamos ser consolidados e consolidadas pelo Espírito de Deus. A palavra nós já conhecemos Deus, nós já sabemos quem Deus é, o que Ele fez. O que nos falta então para a gente ser fiel a Deus, do jeito que Deus quer? É uma pergunta, querido, que você vai ter que começar a responder. Eu posso ter algumas respostas, mas a principal delas só você tem. O que é que te falta para ser fiel a Deus do jeito que Deus quer? O que é que te falta para ser consolidado pelo Espírito de Deus? Mas eu sei de uma coisa: você tem escutado a voz dele? Você tem tido intimidade com o Espírito Santo de Deus? A consolidação, querido, é fruto de contar experiências, de viver experiências e contá-las. Experiências da minha conversão, o que o Senhor fez em mim, o que o Senhor fez por mim. E para fazer isso, querido, só basta uma coisa: seja fiel, seja uma testemunha fiel, decida isso. O Senhor já é o testemunha fiel. A consolidação, para a gente consolidar pessoas dentro da visão profética chamada discipulado, que Jesus viveu e deixou para nós, basta você se converter a Ele e contar a sua experiência, o que Deus fez, o que Deus tem feito na tua vida, qual tem sido suas batalhas. Conte suas batalhas, conte aquilo que você era, onde você tem vencido, onde você tem perdido, porque ainda tem muita gente que perde batalhas, que revelam suas infidelidades. Essa semana eu perguntei para a liderança dessa igreja, não é, sobre as suas fraquezas. Sobre as fraquezas, até esqueci a pergunta, me lembrei. Suas fraquezas influenciam suas decisões? Foi a minha pergunta. Suas fraquezas influenciam suas decisões? Alguns foram falando N coisas. N coisas. E de repente, Deus foi dando entendimento, né? Que aí vai dando entendimento para os cabeça grandes. E aqui nessa igreja tem uns caras que têm uma cabeça grande, muito grande. Esses caras pensam mais que... E pensam rápido assim. Né? E de repente saiu assim, um dos pensamentos foi assim, né? Que eu esqueci, eu pensei que nunca mais ia ter. O Espírito Santo orando ontem me lembrou ali, foi isso, eu anotei. E aí veio assim, olha, o que define a gente, as fraquezas não definem, pode até não te definir, pode influenciar a sua vida, mas pode até não definir quem você é. Mas as suas motivações te definem. As suas motivações indicam onde o seu coração está. As suas motivações, elas definem onde você se encontra nesse momento. E tem muitos de nós que a motivação é o trabalho, é o estudo, é a família, são os filhos. A motivação ainda não é Deus. A sua motivação é a pista para que você descubra onde o seu coração está. Se você quer descobrir se você está sendo fiel ou não a Deus. Eu já estou na igreja há tempo. Você pode vir à igreja, querido.
Você pode vir, como foi dito hoje aqui na parte da manhã, que riqueza, quanta riqueza está sendo extraída. Toda vez que eu venho aqui vendo essa galerinha nova ministrar, é uma riqueza. E de repente eu vi assim, você já sabe o que significa Wi-Fi? Rapaz, eu não sabia que era aquilo lá, né? Wi-Fi. Eu não sabia, inglês eu sou ruim pra caramba. Eu sei falar egípcio, mas inglês eu não sei. Egípcio eu sei, mas inglês eu não sei, né? Então, o Wi-Fi significa o quê mesmo? Fé sem fio, né? Fidelidade sem fio. Fidelidade sem fio. E aí uma visão que Deus deu, eu achei, rapaz, que doideira, esse cara processou, maluco. Maluco por Jesus, ainda bem, né? Que ele processa assim, essa Wi-Fi aí, que é a fidelidade sem fio, às vezes você pode estar vivendo experiências lá de trás, você virou um museu. E aí você se veste com aquelas experiências e hoje você já não vive mais nada. Você se veste como crente, vem à igreja, frequenta a igreja, participa de tudo que a igreja pode te oferecer, mas aí dentro você é oco, sepulcro caiado, como a palavra diz. São os religiosos que alimentam a sua religiosidade. E como diz um amigo meu, o pastor Julião, tem religioso que é tão religioso, mas ele é tão bom que dá até o dízimo do coentro que nasce no pé da parede. Ele dá tudo, mas é uma tranqueira. Não serve para viver Deus, não serve para viver a visão. Querido, a gente precisa ser servo o suficiente. Observe que o texto ele começa desse jeito, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo a eles. Precisamos servir ao Senhor. Se o quesito é esse, se a história, se o nosso chamado é para sermos servos, então, querido, seja servo do Senhor. A gente não está aqui somente para servir um ao outro, mas estamos também para servir ao Senhor. E a gente serve ao Senhor fazendo o que Ele quer que a gente faça. E a primeira coisa é, se permita ser consolidado e consolidada pelo Espírito. Quando a gente é consolidado e consolidada, aí a gente está pronto para ir para o outro degrau. Fomos chamados para discipular. Discipular é algo muito simples. O discipulado implica em andar lado a lado. Discipulado, e é nessa hora, quando a gente anda lado a lado, que a restituição do Senhor, a restituição da palavra, a restituição do Espírito Santo começa a acontecer em nossa vida como um processo. E lembrando, não é somente discipulador e discípulo, não é somente a vida do discípulo que é abençoada, não. A vida do discipulador também é muito abençoada. Como eu tenho aprendido nessa caminhada. Tenho falado, tem sido uma riqueza andar com esses homens e essas mulheres. Tem sido uma riqueza. Não somente para eles, mas para mim também. Principalmente para mim. Tem sido uma alegria mesmo. Foi uma reinvenção do ministério pastoral dessa casa de oração. Quando eu olho para esses discípulos e essas discípulas, eu me reinvento. Quando eu vejo cada pessoa nova entrando aqui, e eu falei, esse cara aqui deve ser da célula de alguém. Eu me reinvento, me dá um ânimo, é um estímulo. O pastor Ideltino estava aqui, o discípulo, que temos novidades sobre ele, graças a Deus. O discípulo estava aqui pregando aqui no domingo passado, e aí eu estive com ele essa semana conversando, e desafiando ele a algumas coisas. E aí, de repente, ele olha para mim e fala, pastor, eu cheguei na igreja, tomei um susto, eu não conheço ninguém. Eu falei, que maravilha. É bom quando a gente perde o controle, e eu estou doido para perder o controle. Eu não quero controlar nada, eu só quero ser controlado por Deus. É o que nos interessa. Então o discipulado ele começa desse jeito, a gente vai andando lado a lado, e a gente vai sendo restituído, Deus vai repondo a vida dele em nossa vida, a gente entra num processo de cura e libertação.
Discipulado é isso. Isso aqui você vê na vida desses homens, principalmente na vida de Paulo. E observe que aqui ainda estava essa confusão. Saulo, Saulo, ele ainda estava sendo muito chamado como Saulo. O nome Saulo ainda indicava o perseguidor, o matador de cristão, o cara que andava torto, o cara irado. Precisava mudar de nome. E chega mais para frente, aí solta a verdade. Saulo, conhecido como Paulo. É aqui que a gente vê ele dar uma resposta para o mágico. E é aqui que ele leva, não é, o procônsul a ter uma experiência diferente. Quem anda em discipulado, querido, quem vive discipulado, quem tem a paixão por discipulado. Eu tenho falado para a nossa liderança aqui, a célula se transformou na minha paixão. Se transformou na minha paixão. Se transformou naquilo que eu esperava. Era aquilo que eu mais aguardava para viver o evangelho da forma que o evangelho é. O evangelho que corre atrás, o evangelho que anda junto, o evangelho que não despreza, que não descarta, o evangelho que lança a cura, que vê a cura acontecer, que vê sinal, que vê maravilha na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida de famílias. O discipulado tem resgatado o ministério, o sacerdócio universal de todos os crentes nessa casa de oração. Todas as pessoas que intentar viver discipulado, que intentar viver em células, terá o seu ministério, o seu sacerdócio resgatado pelo Espírito de Deus. Será devolvido, será restituído em sua vida essa unção sacerdotal. Você saberá cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus irmãos, dos seus filhos, das suas filhas. Saberá cuidar dos seus discípulos, das suas discípulas, dos seus amigos, até mesmo aqueles inconstantes e sem futuro, mas terão futuro quando se converterem ao Senhor, como você está convertido. Você é o canal, você é o espelho, é a pessoa, é a referência a ser seguida. A sua vida é a referência que prega, que fala sem palavras às pessoas. É por aí que as pessoas se convencem. É por aí que as pessoas se convencem. Quando eu estava lá em Santos, eu levei para lá 3 pessoas. Levei o Messias, levei o André, e levei a Camila. Tinha chamado a Nai também para ir, mas ela não pôde ir. Ia falar mal dela, mas ela não foi. E aí chamei eles para ir comigo. Falei, vamos lá, cara. Vamos lá que eu vou falar de vocês. Falei desse jeito no WhatsApp, vou falar de vocês hoje. Então vamos comigo, que é para você ver o que eu vou falar de você. Né? E aí falei de cada um deles. Falei de cada um deles. Você que não conhece ainda a história do Messias. Por exemplo, o Messias era um cara que vivia totalmente torto. Eu penso num cara torto, é o Messias. Era, né? Hoje eu vejo o Messias aqui largado aqui no fundo daquela igreja, orando meia-noite. Mora na Vila dos Pescadores, mas está aqui orando. Está aqui, espera uma carona, espera algum milagre acontece para ele chegar na Vila dos Pescadores. Aí a gente faz mesmo, não tem jeito. O cara veio aqui, a gente honra. A gente honra. Mas o Messias era um cara torto. Era um cara torto, homossexual, tinha um relacionamento de 3 anos com um cara. E aí chegou ele e o Vitor, né? O Vitor todo sem jeito. Pastor, o Messias quer conversar com o senhor. Eu falei, vamos lá, cara, vamos conversar então. E o Messias contou toda essa história, que estava vivendo 3 anos com um cara e tudo mais. Eu falei, Messias, vamos fazer o seguinte, você quer sair dessa vida? Quero. Você quer largar? Quero. Você quer se libertar mesmo? Quero. Ainda fiquei perguntando, porque eu estava duvidando dele. É isso mesmo, Messias? Quero. Então, Messias, vamos fazer o seguinte. Você disse que se apaixonou por outro cara. Você se apaixonou por outro cara, está com os 4 pneus arriados por outro cara. Porque assim que eu tenho que falar na linguagem dele, na linguagem que ele entende. Se eu vou falar que Jesus te ama, Jesus te salvou, te libertou, morreu por você, ele vai entender? Você entenderia, Messias? Não ia entender. Então, Messias, fala que você está apaixonado por outro cara. E fala assim, com todo carinho, tá? É assim. Ele demorou uns dias, mas chegou para o outro cara e falou, estou apaixonado por outro cara. Com uns 4 pneus arriados.
E o cara é Jesus. E ele prova isso com ações. Está aqui, líder de célula, ministrando encontro, louvando a Deus nessa igreja, ministrando louvor para nós, sobre a nossa vida, orando por nós. Está aqui. É um discípulo. Anda junto e já tem feito pessoas andar com ele. O André do mesmo jeito. O André é um cara todo ferrado. Todo torto. Todo torto. O André era desse jeito. Como eu conheci o André? Eu estava dirigindo, indo jogar bola no ar-condicionado do meu carro, calor de quase 40, quase 38 graus aqui na cidade, eu lembro até hoje. Eu estou com o ar-condicionado ligado, cantando louvor dentro do carro, falei, não vou sair. Vi o cara pulando do PS, da janela do PS, falei, não vou fazer nada, deixa aquele miserável lá. Deixa ele se lascar lá. E ele pulou, quando eu estou vendo, eu falei, meu Deus, eu só vi o Espírito falar, encosta o carro e corre. Encosta o carro e corre. Ele não deu outra. Me invadiu o sinal, botei o carro na Estação das Artes e corri atrás dele, catei ele pela calça. E ele, me largue o quê, rapaz? Você está falando com a polícia? Está lá, a polícia. E ele está lá. Me largue nada. Você vai comigo. É polícia? É polícia. Ele nem se lembra de nada. Podia dar tapa nele, se eu soubesse, dava tapa nele. Batia. Ele não lembra de nada. Outro dia desse estava perguntando, pastor, como é que foi aquilo lá? Falei, rapaz, foi uma doideira. Bati em você, dei uns tapas, dei uns pau. Ele nem lembra de nada. Tão drogado, cheio de cocaína, cheio de crack na vida, o nariz sujo. Estava uma desgraceira. Uma lástima o menino. E ainda por cima, gay. O pastor Alexandre descobriu ainda. Ô Jânio, você sabia que o menino aqui era homossexual? Eu falei, rapaz, estou sabendo de nada, eu só mandei ele para aí, dá um jeito. Está aí o André hoje, líder de célula. Ministrando louvor, orando nessa igreja, orando por nós. Discípulo, consolidado pelo Espírito. O que é que você está esperando, querido? O que é que você está esperando? Deus está esperando você. Deus está usando esses caras. E quer usar você também. Mas você precisa vencer a sua forma de pensar. Você está preso nela. Você está preso no seu coração, no seu... Enquanto tem outras pessoas que estão chegando, querido, estão atropelando o diabo. Não está com compromisso com a vida com o diabo. Ô filho do diabo, pare de perverter os santos caminhos do Senhor. Esses caras têm autoridade para falar isso. Não pela conversão deles simplesmente, mas pela unção que hoje está na vida deles. Por isso, querido, eu entendo que discipular é uma caminhada junto. Eles hoje só consigo falar deles hoje, porque eles mesmos me autorizam. Pode falar, pastor, manda fogo aí. A gente já tem intimidade para poder falar sobre essas questões. São discípulos. Discípulos são aqueles e aquelas. O pastor Mano gosta de falar isso. Não pense que enquanto o cara não começar a frutificar sob o ensino de vocês, não é discípulo. Enquanto eles não começarem a frutificar, ainda não é discípulo. É projeto de discípulo. E é assim que tenho vivido, querido. Mas esses caras e outros que eu poderia falar aqui, de renúncias, grandes renúncias, é que o Tiagão aqui, que trabalhava embarcado, chegou aqui nessa igreja todo lascado também. Só chega a gente aqui assim, eu estou gostando. E até que enfim a igreja virou PS. Né? O PS. Chegou aqui detonado, largado pela noiva, detonado. A noiva dele trocou ele pelo padrinho do casamento. Uma maravilha. Ele era tão bom, que ele foi desse jeito. Trocou ele. Chegou aqui detonado. Chegou aqui completamente detonado. Trabalhava embarcado, ganhando 10, 12, 15 contas. Assim, filho? Por aí, tá vendo? Você precisa ver ele contando essas histórias. É embaçado. Falei, olha que ordinário. Ainda fica aí, se gabando.
Mas era assim. Está aí hoje, largou tudo. Eu lembro até hoje do Tiago me procurando, pastor, eu aqui atrás, eu não quero mais trabalhar lá. Eu falei, como assim, cara? Eu vou largar lá, eu vou ganhar menos aqui, mas eu quero viver fazendo a vontade de Deus. Eu lembro até hoje. Foi desafiado. Desafiado pela visão, desafiado pelo Espírito, conversando com ele. Lá no congresso, graças a Deus, nem foi eu que preguei. Não fui eu que falei nada. Mas ele ficou tão bolado pela voz do Espírito, com a voz do Espírito, que a decisão dele foi certeira. Está aí o Tiago hoje, com a vida totalmente restituída. Casado, com um bom emprego, restabelecido na vida. O que é que você está esperando, querido? O que é que você está esperando? Discípulo. Então, eu entendo que sempre tem alguém que tem o desejo de ouvir a palavra, está desejoso por ouvir a palavra de Deus e ver esses efeitos, os efeitos da palavra de Deus na sua vida. Tem sempre alguém que está com desejo de escutar isso. Pode rodar, seu vizinho, algum amigo seu, tem sempre alguém desejoso. O versículo 7 ele fala isso. Sérgio Paulo, ele estava inclinado, quando ele viu dois caras pregando diferente, ele chama Barnabé e Paulo. E aí, aqui nessa hora, ele fica somente esperando ver qual é a situação, que aí gera um confronto. Enquanto eles ministravam o evangelho, falavam das maravilhas do evangelho, o mágico estava repreendendo ele. Não escuta isso não, não dá ouvido não, isso é mentira, isso é falácia, isso é conversa para boi dormir. Começou a fazer a maior avacalhação com Paulo e Silas, com Paulo e Barnabé. E aí Paulo repreende ele. E o cara olha aquilo, fica maravilhado com aquela experiência. E a Bíblia fala no versículo de número 12. Vendo o que sucedera, ele creu, ele acreditou, maravilhado com a doutrina do Senhor, com a justiça do Senhor. Eu temo muito essa palavra justiça. Muito. Muito mesmo. Eu temo demais por isso. Porque tem pessoas que desaprenderam isso. Eu lembro, até hoje, meu pai contando histórias sobre isso, os antigos contando história. Não toca no ungido, não mexe com o ungido do Senhor, você pode morrer. E eu já vi pelo menos umas 2 pessoas morrerem por causa disso. Só por quem tentou mexer nessas figuras. Não estou querendo me proteger não, querido, estou querendo te proteger. Eu não tenho rolo com isso aí não, você quer falar, fale o que você quiser. Fale de mim, de Deus, de qualquer líder, pode falar. Mas em nome de Jesus, querido, eu estou te orientando hoje, pare. Se você tem esse costume, pare de falar. Fale com Deus, Ele te entende. Com Ele você pode falar de qualquer ungido. Mas não fale com outra pessoa não. Senão a justiça do Senhor pode pesar sobre a tua vida. E por fim, querido, eu entendo isso, antes de chegar no fim aqui. Então, discipular não é dar ordem simplesmente, né? Eu entendo isso. Discipular não é dar ordens, mas é viver junto. É desfrutar de uma visão em comum. De uma visão comum. É se permitir isso, querido. É se permitir vencer seu próprio eu, suas barreiras, seus limitadores, para poder estar junto com o outro. Querido, não tem desafio maior do que viver a unidade. A unidade, ela é desafiadora. Porque para andar junto, até mesmo para eu estar casado com a mulher que estou casado, é um desafio. E ela, para estar casado com o homem que ela está casado, é um desafio, querido. É um desafio. Olha a sua história de casamento. E você mesmo vai descobrir como é um desafio estar casado ou casada com a pessoa que você está. É um desafio. Às vezes os pensamentos não se fundem, os pensamentos não se encontram, mas querido, nós estamos na mesma casa. Agora, eu tenho falado isso, você não tem mais a chance de ir para a casa do teu pai e da tua mãe. Você vai acordar do meu lado, e eu vou acordar do seu.
nós dois birrados um com o outro, mas agora somos nós. Temos que resolver a parada. Discipulado é isso, querido. É como o ferro que afia o outro ferro. São as pedras brutas do leito de um rio, que no final de um longo percurso, ela já não está pontuda, ela está lisa. Ela está lisa, ela fica polida. Agora ela pode virar uma pedra de adorno. A quarta coisa, querido, depois de você estar caminhando em discipulado, você entendeu a visão, você aí começa a gerar algo poderoso dentro de você. Você se prepara para ser enviado. Fomos chamados para ser enviados e enviadas. Quando a gente obedece à visão, a gente só é enviado ou enviada quando a gente obedece à visão. Quando a gente se movimenta debaixo de uma palavra profética, aí você está pronto e pronta para ser enviada. Quando nós somos obedientes à visão, somos movidos pelo Espírito Santo. Enquanto nos faltar obediência ao Espírito Santo de Deus, querido, a gente não se movimenta orientado por Ele. É isso que às vezes eu vejo na vida de pessoas. São boas pessoas, bons crentes. Vejo na vida da igreja brasileira hoje. São boas igrejas. Aglomeram muita gente, mas não tem vida no Espírito. Parece que o Espírito Santo não vai lá. E a gente precisa, querido, entender isso. Que às vezes a gente está andando desse jeito. Com muita coisa acumulada dentro da gente. Você já viu aquela porta que fica cheio de entulho, cheio de montura atrás dela, que não abre? Às vezes nosso coração está desse jeito. Cheio de ressentimento, cheio de coisas que não foram tratadas por nós. Sentimentos, ressentimentos não tratados, uma vida não tratada, querido. Implica em Jesus querendo entrar e a porta está travada. Por tanto de montura, tanto de coisa ruim atrás da porta do nosso coração. Não se esqueça, seu coração tem uma porta. Seu coração tem uma porta. E só você está lá dentro. Se você não tirar os entulhos de trás da porta, ela não vai se abrir. Ela não vai se abrir. Então eu entendo que é servindo ao Senhor e jejuando que a gente acaba sendo separado pelo próprio Espírito. A gente agradou tanto, se consagrou, se separou, fomos encontrados fiéis. Agora Ele nos tira dali e nos coloca no centro da vontade dEle. Vai daqui, vai para lá. Você agora vai ser usado para a conquista. Você vai deixar de ser um vaso de desonra e vai passar a ser um vaso de honra. E para cada dia de vergonha que você teve, eu te dou dupla honra. É restituição. Uma outra coisa que a gente vê no texto, no versículo de número 3, ele fala isso. Ele fala que eles oravam e impuseram as mãos sobre a vida de Paulo e Barnabé e despediram ele. Eu entendo que é nessa hora, querido, que o legado, a unção do legado é transmitida. É nessa hora que a gente autoriza o discípulo: vai e seja próspero na visão. Que ela restitua você em tudo. Que ela dê o provimento, dê a provisão que você precisa para viver bem nessa terra. É nessa hora que a gente autoriza o nosso discípulo a fazer discípulo. A nossa discípula a fazer discípulo. Quando a gente impõe a mão sobre ele e diz: vai, abre tua célula. Vai, ore pelo fulano, ore pela fulana. É nessa hora. Você mostra como você tem intimidade com seu discípulo, com a sua discípula. Como você está vinculado e vinculada a ele e a ela. Você impõe a mão sobre ele, sobre ela. E aquilo que sai em você, a ousadia, a intrepidez, a autoridade é transmitida. É nessa hora, querido, que a gente diz: vai, seja próspero. Você está pronto, pronta para vencer. Querido, nessa noite eu não quero colocar a mão na cabeça de ninguém. Não quero. Mas vou pedir ao Espírito Santo que coloque a mão na sua cabeça hoje. Se você veio aqui hoje
e você vem de uma célula, vou pedir até para o seu discipulador, sua discipuladora, seu líder, sua líder, venha e ore pela sua vida aqui. Impõe a mão na sua cabeça e autorize você a viver Deus. Autorize você a viver Deus. Como assim, pastor? Se Jesus morreu por todo mundo. Pois é, cara. Ele está autorizando você a andar com Ele. Se aproxime mais. Seja íntimo. Seja íntima. Conte seus segredos. Ande junto. Se permita melhorar. Essa oração, a nossa oração e a bênção e unção que nós transmitiremos nessa noite, é para que as águas paradas do seu ministério, elas comecem a se agitar. Crente parado é crente dengoso, querido. Água parada dá dengue. E se você ficar parado no banco, sem fazer nada, se você está parado na célula, sem chamar pessoas, se você não aglomera pessoas, se você não faz discípulo, se você não faz discípulo, você é dengoso, é dengosa. E Deus está te chamando para que o propósito dele na sua vida se cumpra, que você cumpra o propósito dele. Agora, querido, a decisão é sua, não é minha. Não é minha. Eu não tenho mais compromisso com isso. A minha função hoje era empunhar mais uma vez o cajado e dar direção a você, você que veio aqui hoje. A visão restituiu o meu ministério. A visão restituiu a minha vida espiritual. A visão restituiu o meu sacerdócio. Eu tenho filhos que olham para mim e hoje sabem o que eles têm, o que a minha vida aponta e o que eles estão desafiados a viver. Eu tenho uma esposa que não é somente minha esposa, a minha esposa é minha discípula. Ela caminha conforme orientações que a cabeça dá a direção. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, mas o homem tem que amar a mulher, a esposa, como Jesus amou a igreja. O meu amor pela minha esposa é desse jeito, é entrega total, é 100%. E quanto mais eu amo Deus, mais do que a amo, Deus me desafia a amá-la cada vez mais. Eu só fiz entregar minha vida a Deus. Eu confessando aqui com a minha liderança, com os discípulos e discípulas que estão mais próximos, eu falei para eles assim, olha, eu passei por uma experiência fantástica em Londrina, no altar, onde meu líder estava ministrando. Enquanto ele ministrava, ele conduziu, a mensagem para a entrega de fardos. E eu entendia que eu já não tinha mais aquilo que ele estava falando, mas o Espírito falou, vai lá, ore. Eu quero que você me entregue umas coisas. E enquanto eu estava caminhando para o altar, para fazer a minha oração, me ajoelhei. E ali eu comecei a orar de um jeito esquisito. Não estava orando em línguas. Mas eu comecei a orar pela vida de cada discípulo, citando nomes. Daqui a pouco comecei a citar o nome das igrejas que pastoreava. Central em Cubatão, Casqueiro, Cota 200, Riviera, Boracéia. Comecei a citar o nome da equipe pastoral todinha. Falei da minha família, cada integrante da minha família. Falei da missão na Bahia. Entreguei a missão que está lá. Entreguei os carros que tem, os bens que tem. Fui entregando tudo. E de repente Deus ainda falou, eu parei de orar. E o Espírito falou, falta mais uma coisa. E eu fiquei pensando no que é que faltava. E eu falei, será que as cuecas também? E aí ele falou, me trouxe a memória. Entrega teu ministério para mim. E eu entreguei tudo.
Eu saí do altar com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Eu nunca tinha vivido uma sensação daquela. Chorei muito ali. Porque oração sem quebrantamento, a igreja parou de chorar na presença. Não quebrantamos mais nosso coração ali. Suas lágrimas, elas regam a semente e são colhidas por anjos. E saí do altar e depois recebi uma palavra profética ali, que não vou te falar. Sei o que tenho na mão, querido. E o que tenho na mão pode ser pequeno para muita gente, mas é o que eu preciso para viver a vida que tem. Essa noite eu quero orar pela sua vida, vou orar pela sua vida. Os discípulos e discípulas estão autorizados a colocar a mão na cabeça de vocês aqui. Só ora por ele, não precisa ficar falando muita coisa, abençoe eles. Autorize as pessoas a viverem Deus, a viverem ousadamente, com intimidade. Libere essa pessoa, para que ela não viva amarrada em seus julgos, em seus sentimentos, mas que ela seja livre para viver Deus. Autorize eles, autorize elas. E aí, querido, você vai ver, você vai sair daqui hoje com uma disposição diferenciada. Você verá. Você verá.